A partir desse momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco na tarde de hoje, mas para um estudo e reflexão da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. A vida no mundo espiritual, por André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece. O movimento de amor ao próximo, MAP, agradece a nossa participação em mais um estudo, levando a mensagem espiritual a todos os lares que sintonizam conosco nesta tarde, para que possamos, dentro do nosso conhecimento, levar as nossas reflexões sobre o capítulo de hoje. Que Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Maria de Nazaré, nos ampare, nos intua, nos esclareça nos nossos comentários e que seus lares sejam, neste momento, abençoados pelo nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Continuando o nosso estudo e reflexão da obra de André Luiz, Nosso Lar, estudaremos hoje o capítulo 30, que tem por título Herança e Eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo. No pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acrescentou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha delicada. Não decorre um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa, angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga?
Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Nós temos aqui duas situações na narrativa da jovem, né, que vai visitar o seu pai e que é apresentada a André Luiz, não é? Paulina. Estado mental e ódio. Displicência. 3 itens que nós que estamos no plano material, vamos colocar assim, e estamos, com essas informações, nós podemos começar raciocinando se esses fatos, esses ensinamentos que vamos ver aqui, nos ajuda na prática do dia a dia, na nossa existência corporal. Primeiro, o estado mental. 1. Ódio, displicência. São situações que muitas vezes nós atribuímos na nossa ignorância, no nosso desconhecimento, a espíritos que nós rotulamos de obsessores, quando não tem nada a ver estes fatos do meu estado mental, o ódio, a displicência. Isso faz parte de minha pessoa. Mas nós, muitas vezes, colocamos que é o obsessor que nos está colocando tudo isso, que não é verdade. Tem sintonia? Pode ter. Mas é nessas nossas questões que eles detectam o nosso, como diz aqui, estado mental. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e, em minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desregranhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Este é o perfil de que André Luiz está vendo diante de si o pai de Paulina. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. André Luiz já consegue ter uma visão diferente, um sentimento mais profundo. Desapareceu a impressão de repugnância quando ele muda o que? A sua sintonia. Aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Olha ele fazendo a ligação de como ele, André Luiz, tinha saído do umbral, chegado ao Ministério do Auxílio e como ele tinha diante de si aquela pessoa, aquele espírito. Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias
deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que o saudou carinhosa. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Isso é importante. É na Terra, neste planeta que 7 bilhões e meio de espíritos atualmente estão reencarnados. Para que aqui, dentro do planejamento espiritual para cada um de nós, dentro das leis divinas, passemos as nossas causas e os nossos efeitos daquilo que realizamos ao próximo. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Eu creio que a maioria de nós ainda não atingiu este estágio de fraternidade sem mácula. Ainda não. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje. A
lá observando extremas perturbações, Paulina teve no lar dela material, né? Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o livro, aliás, o alvo, por mais distante que esteja. Então, aqui nos mostra a infinidade, se estabelecermos uma distância, um tempo para o nosso pensamento, que ela aqui reforça. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. Então, percebemos que para o nosso pensamento não há distância, e sim um padrão vibratório que varia de acordo com o que eu penso e do que eu sinto naquele momento. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se, faz alguns dias, ao hospício, ralada de angústias. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. O pai tinha deixado todo esse processo. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemo-lo em estado grave na terra. Mamãe invoca, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Aqui mais uma prova daquilo que tornou-se um jargão entre nós. Dinheiro não traz felicidade. Mas tem colegas nossos, companheiros, que dizem, mas compra o que quiser. Compra porque há um valor pecuniário em todo esse processo. Mas a felicidade em si, que muitos até que não têm dinheiro são felizes, porque estão em paz com a sua consciência, que dita para aqueles espíritos a harmonia, o amor, caridade, mesmo sem fortunas, como é o caso que estamos vendo nesta família. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Olha a pergunta. Mas eu liguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz, rancorosamente desejando o bem-estar de todos. Para isso ele deixou aquela fortuna. O desejo dele era o quê? Todos viverem bem com a partilha, com os valores que daria a cada um,
viverem bem materialmente e também bem em relacionamento, porque afinal eram família, né? Irmãos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Isso aqui é importante, tá? Riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso. Ou seja, adquirimos um patamar financeiro, adquirido no nosso caso aqui, que ela dá o exemplo, numa herança deixada pelo pai. Então ela mostra o quê? Nós adquirimos aquilo e esquecemos de outras questões fundamentais para o nosso bem-estar. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos. Afastamo-nos dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência. E é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que sabiam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, noutro tempo, busquei haver socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram. Ou seja, percebemos aí o processo com as duas irmãs. Fortuna, amores não correspondidos, mas altamente interesseiros, que já está gerando uma outra condição, uma outra sintonia física e moral. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a entregando-se a más
companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe, em longe, a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arrumaram belas possibilidades espirituais. Distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Então, cada qual buscou os seus caminhos que lhe aprazia, esquecendo das verdadeira herança, que era o quê? Utilizar aquele dinheiro que eles receberam do pai como herança na questão prática, na questão do amor, da caridade. Não. Viram no dinheiro uma outra finalidade. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato. Matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai. Tenha compaixão do seu filho. Perdoe e esqueça. Essa é a palavra-chave para esse nosso irmão que a filha está falando. Perdoar e esquecer. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-se-me em companhia de ambos, sob forte impressão. Palavras de André Luiz, que ele estava, digamos assim, essa forte impressão diante do quadro que ele tinha diante de si, ligado aos fatos que aconteciam naquela família. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos. Despedindo-se, Paulina a credenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muito triste, no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia,
A ambição do dinheiro cria em toda a família de Paulina esquisitices e desaparecenças, pois avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui a causa de nossa amiga, quando o irmão e Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave, ou seja, a eutanásia, para se ver livre do pai. Que ele aqui dá o nome de morte suave. Esforçamos-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E, com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres a céus e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. E com isto encerramos este capítulo, em que narra, diante de André Luiz, um fato estritamente familiar. Uma filha que também trabalha em nosso lar e que vai sempre àquele local cuidar do seu pai, que atravessa um período muito difícil no seu tratamento, porque tudo isso ainda o está prendendo às questões da sua família, dos filhos na terra, em que esbanjam, em que não agradecem ao esforço do seu pai em deixar aquela herança. Que isto sirva para nós como um grande ensinamento, um exemplo, e temos que ter sempre o cuidado de seguir os ensinos do nosso Mestre na prática do seu Evangelho. Agradecemos por mais este estudo que Jesus trouxe até nós, na pessoa de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, para que possamos, à medida que estudamos, à medida que reflexionamos o que lemos, também trabalhar no bem, no amor e na caridade. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.